Já aconteceu com você de planejar bem o seu S&OP e que no final você sai com um número bem estruturado e definido entre todos, mas na execução cada área segue um caminho diferente? Conforme o mês vai passando, você se depara com vendas muito acima do plano, produção com dificuldade de produzir aquilo que foi previamente estabelecido, problemas com capacidade de armazenagem e também de expedição. É aí que entram as reuniões de S&OP. Elas garantem uma integração entre áreas e decisões de curto prazo, de forma que reduzem aquilo que a gente chama de pizza da incerteza, que é o custo da falta, do excesso e da pressa. Eu sou Felipe Santos, consultor da Planera, e hoje eu vou te mostrar como estruturar reuniões de S&OP de forma prática e eficiente. O S&OP, ou, traduzido para o português, execução de vendas e operações, é o elo que liga o S&OP, planejamento de longo prazo, à realidade do dia a dia. Se o S&OP ele olha à frente, meses e também em alguns momentos anos, o S&OP ele costuma olhar para semanas, de 4 a 8 semanas. Se tem uma coisa que a gente tem 100% de certeza no planejamento é que nós vamos errar. E é exatamente aí que o S&OP entra, para reduzir os impactos do erro no planejamento. Ele monitora o que realmente está acontecendo e, através de decisões rápidas, garante menor impacto no dia a dia da operação. E é justamente nas reuniões de S&OP que esse acompanhamento acontece. É um momento de integração entre as áreas, de discussão, de análise e discussão dos indicadores e decisões rápidas para manter o nível de serviço e diminuir possíveis rupturas. Bom, então como estruturar reuniões de forma eficiente? Se a gente para pensar que o objetivo do S&OP é monitorar, controlar a execução da venda e operações e corrigir no curto prazo possíveis desvios, a gente também pode pensar o objetivo das reuniões nessa mesma direção. 4 principais pontos são necessários para se estruturar bem em reuniões de S&OP. O primeiro ponto que pode direcionar a reunião de S&OP é o status da demanda. Então, o realizado da demanda até aquele momento no decorrer do mês, a carteira de pedidos ainda em aberto e até uma projeção de fechamento do mês em parceria com o time comercial que traz os inputs necessários para um best view, ou seja, uma foto projetada de como vai terminar a demanda. O indicador utilizado para isso é exatamente a variação da demanda versus o plano estabelecido. O segundo ponto é o status da produção, de compras e o plano de DRP, ou de transferências. Esse segundo ponto, ele mede a capacidade em relação ao plano anterior. Então, alguns indicadores podem ser observados nesse sentido, como aderência ao plano de produção, aderência ao plano de compra e também o plano de DRP. Esses dois pontos linkados, tanto a demanda, que reflete a saída de estoque, e também plano de produção, plano de compra DRP, que é exatamente a entrada de estoque, de abastecimento, convergem num ponto de estoque e distribuição, que é o terceiro ponto a ser observado numa reunião de S&OP. Esse ponto mede os níveis de cobertura e a performance logística também. Então, alguns indicadores podem ser observados a partir daí, como fill rate, como cobertura ou days on hand, e também o OTIF. O quarto e último ponto a ser implementado como pauta da reunião é a resolução de desvios. De nada adianta nos 3 primeiros você ter uma boa visão, uma boa discussão, se o principal objetivo é você sair da reunião com ações práticas tomadas para a resolução dos desvios e gaps detectados em todo o processo e na reunião discutido e definidos responsáveis e com prazo de cumprimento das ações. Falando das áreas envolvidas nas reuniões de S&OP, é fundamental que exista um time multidisciplinar dentro dessa agenda. Bom, então quais são as áreas que necessariamente precisam ser envolvidas nas reuniões de S&OP? É indispensável que haja um time multidisciplinar para que todas as áreas envolvidas no processo tenham poder de decisão e de ações dos possíveis gaps detectados. Então é muito importante que o time comercial ou de vendas participe, trazendo a sua visão de vendas, a visão de demanda e daquilo que eles esperam que entre de pedidos para o decorrer do mês. O time de produção ou de planejamento de compra, trazendo a visão de disponibilidade de estoque, de entrada de estoque para os próximos dias ou restrição de alguma capacidade de atendimento que tenha previsto. Nesse sentido, o time de suprimentos também será necessário para trazer o status de fornecedores e matéria-prima necessária para a produção. O time de logística, com foco no transporte
e armazenagem do produto acabado para atendimento do cliente final. Em alguns casos, o time de finanças também pode participar, trazendo alguns cenários com impacto para o fluxo de caixa da companhia. E, claro, o mais importante, o próprio time de planejamento, ou de S&OP, consolidando todas essas informações e fazendo a governança da agenda das reuniões de S&OP. Falando de frequência das reuniões, é importante que se analise e reflita sobre o modelo de negócio de cada empresa. Mas, no geral, tem-se como um padrão, pelo menos uma vez na semana, todo o time se reunir e trazer as discussões para as reuniões de S&OP. Aqui vai um ponto importante. As reuniões de S&OP precisam ser práticas e objetivas. Então, muitas vezes, é melhor dividir a reunião por regional ou por canal de vendas, fazendo-se 4 reuniões de 1 hora, do que uma reunião apenas com toda a equipe de toda a empresa durando 3 horas. Nesse sentido, você tem reuniões mais estruturadas e objetivas do que uma reunião de 3 horas e que perde-se o foco, as pessoas não estão 100% engajadas e você não consegue ter ações práticas e objetivas para a resolução dos problemas. Algumas empresas também costumam dividir as reuniões em 2. Uma focada para demanda, onde o time de planejamento de S&OP se reúne com o time comercial e de vendas para gerar um melhor número de demanda para o restante do mês, e uma segunda reunião que é de operações, em que, baseado nesse novo número que saiu da reunião de demanda, todos os indicadores e cenários são atualizados para discussão nessa reunião específica. E agora, algumas boas práticas para que as reuniões de S&OP sejam bem estruturadas e eficientes, porque no final das contas é isso que importa. Reuniões curtas, de 30 a 60 minutos. Como eu falei, reuniões muito longas tendem a tirar o foco dos participantes e reduzir o engajamento necessário. Indicadores visuais claros também são importantes, como dashboards ou apresentações em PowerPoint. Não é necessário nada muito estruturado, mas você focar naquilo que realmente importa para a tomada de decisão é muito importante. É importante também que hajam responsáveis definidos para cada bloco. Embora o time de S&OP seja responsável pela governança, cada bloco da reunião deve ser direcionado para aquele que de fato tome a decisão em relação àquele tema. É necessário também uma reflexão constante. Será que as minhas reuniões estão de fato direcionando para a tomada de decisão e correção de desvios e de rota? E acima de tudo, o patrocínio da liderança, para que todas as decisões e ajustes sejam realizados sem barreira nenhuma. No fim das contas, o S&OP é sobre ter disciplina, agilidade e, principalmente, resiliência. Estruturar bem as reuniões traz impacto direto no negócio, como menos ruptura, menos excesso, alinhamento entre as áreas e respostas rápidas frente às variações de mercado. Se a sua empresa já faz o S&OP, mas sofre no curto prazo, o próximo passo seja justamente você fortalecer o seu S&OP. Quer entender mais como estruturar isso na sua realidade? Fale com a gente da Planera que nós estamos dispostos a te ajudar na sua jornada. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas possíveis, ative o sininho para você não perder mais conteúdos como esse.